Então, sejam bem-vindos a mais uma aula do grupo de estudos Ciência Milenária Indiana. Nós somos um grupo de estudos que se dedica a analisar os manuscritos mais antigos da antiga Índia de maneira científica e lógica. Nós evitamos qualquer tipo de fanatismo, que inclui acreditar em coisas que não têm bases sólidas, históricas, antropológicas ou científicas. Portanto, por exemplo, quando nós analisamos o próprio Vedanta, a questão da dualidade, da não dualidade, nós nos apoiamos, de certa maneira, inclusive na matemática e na física. Então, é muito importante, na minha opinião, que nós acreditemos em coisas que sejam, de certa maneira, comprovadas ou pela filosofia ou pelas ciências. A filosofia também é uma forma de ciência. Portanto, é assim que nós vamos apresentar este conhecimento a todos vocês. Nós vamos falar hoje sobre alguns temas, o que é a alma, onde ela está dentro do corpo, por que ela existe, de onde ela vem, e também sobre algumas linhas principais da filosofia indiana em relação ao que nós chamamos de Vedanta. O que é o Vedanta? A palavra Veda significa em sânscrito conhecimento. Yanta significa conclusão. Portanto, nós vamos analisar as linhas de conclusão sobre a filosofia indiana. O que é que os grandes comentadores, os avataras, os grandes sábios afirmaram acerca dessa literatura, que, como eu havia dito, é gigantesca. Ela trata do yoga, ela trata da Ayurveda, ela vai tratar da astrologia, ela vai tratar de arquitetura, o Vastu Shastra, na verdade, é a fonte do Feng Shui chinês, que a gente pronuncia no Brasil Feng Shui. Então, essa literatura é a fonte de todos os conhecimentos que nós lidamos no dia a dia. A engenharia está descrita nos Vedas, a medicina, nós já falamos com a medicina ayurvédica, a psicologia, a meditação, o controle dos sentidos, o controle da mente, tudo isso está descrito nesta única e extraordinária literatura. Não existe uma literatura que possa ser comparada com a literatura indiana. Se nós pegarmos toda a literatura ocidental, nós não poderíamos compará-la com a literatura indiana, porque a literatura indiana conecta de maneira perfeita todos os três níveis de realidade que existem. O nível material, que é argumento dos ocidentais, o nível sutil, as energias do cosmos, que no Ocidente só são tocados e tratados pela física quântica ou por alguns filósofos que falam sobre metafísica, e o nível espiritual, aquilo que não é matéria. Portanto, por exemplo, existe uma linha diferente da filosofia indiana em relação àquilo que nós chamaríamos de Nova Era. Na Nova Era existe uma busca em relação à espiritualidade, porém, segundo os indianos, o contato que existe nesses rituais ou nessa experiência é ligado ao astral. E o astral não é a espiritualidade. O astral é um nível intermediário dentro do cosmos material, que está ligado ao eletromagnetismo, aos corpos sutis, a tudo aquilo que é, por exemplo, a mente, os chakras, a inteligência material. Tudo isso existe, está ao nosso redor, mas não é a espiritualidade absoluta, pois a espiritualidade absoluta ela é não material. Ela não pode ser experimentada através de vivências. Ela precisa ser alcançada através de algo um pouco mais complexo. O Vedanta é essa conclusão, é o tópico filosófico mais elegante e mais sofisticado dentro da filosofia indiana. Porém, o que é que nós precisamos entender? Em primeiro lugar, que o Vedanta não pode ser comprado, ele não pode ser vendido, ele não pode ser aprendido num curso universitário. Ele é um conhecimento que só pode ser atingido através da purificação do nosso coração e do nosso comportamento. Portanto, ele não depende de aprendermos sânscrito. Ele não depende das nossas roupas, se nós estamos ou não enrolados num dhoti, num pano, num sari. Muitas pessoas dizem, olha, aquele é um bom professor porque ele está enrolado num pano. Ele não está de camisa, portanto eu vou aprender Vedanta com ele. Ele não depende da nossa conta bancária.
ele não depende do nosso gênero, ele não depende da nossa aparência, e surpreendam-se, ele não depende da nossa capacidade lógica nem da nossa inteligência prática. O Vedanta é uma relação de amor com Deus e com aqueles que compreendem Deus. Ele só pode ser transmitido através do coração de alguém que possui essa realização. Então a pessoa purifica seus próprios chakras, mas não de maneira mecânica e sim de maneira comportamental. É através da ética que há uma alteração da consciência e não de exercícios. Uma vez que o coração está purificado, está em processo de purificação, se o buscador se aproxima de alguém que tem essa realização completada, o download da consciência feito plenamente, então a pessoa consegue receber este rio dourado de informação e de acharan, em sânscrito, comportamento perfeito. Então é somente diante de um mestre autorrealizado que o Vedanta pode ser transmitido. Alguém no Ocidente poderia achar que isso é um exagero. Isso é o que está nas escrituras originais. Por isso, por exemplo, não pode haver uma questão econômica envolvendo a filosofia, porque então nós não vamos conseguir acreditar, por exemplo, nem nesta explicação. Vamos supor que você ganhe dinheiro vendendo informações relativas ao Vedanta. Você vai dizer, não, esse personagem que está falando na minha frente está errado. Eu não posso acreditar nisso porque isso vai colocar em xeque as minhas atividades econômicas. Uma das primeiras, talvez a primeira qualidade necessária para alcançarmos realização acerca do conhecimento descrito nos manuscritos indianos originais é a sinceridade. E a sinceridade, segundo os grandes santos, não é dizer o que passa pela mente. Isso pode ser franqueza ou até às vezes grosseria, dependendo do caso. A verdadeira sinceridade está em agir, retirando da nossa ação o cálculo mental do benefício pessoal que eu posso receber. Então, por exemplo, se eu viesse aqui e dissesse coisas mais fáceis, mais pessoas me escutariam. Porém, eu tenho uma dívida de gratidão com quem me ensinou o Vedanta. Portanto, do meu posicionamento ético repetir, inclusive, os lados mais difíceis relativos ao alcançar dessa consciência. Mesmo que o público não esteja satisfeito com isso, ou que não tenha interesse em fazer um caminho onde é necessário uma transformação efetiva, real do comportamento. Entendem? Essa é a sinceridade. A capacidade de agir e de se despir do próprio interesse de maneira absoluta para poder aprender. A mente que não é capaz de agir dessa maneira, ela vai criar desculpas, subterfúgios para não se aproximar de quem pode lhe ensinar a esse nível de transformação. Entendem? Ninguém pode comprar o Vedanta. Ninguém pode vender o Vedanta, como eu já disse. Os máximos santos dão um exemplo maravilhoso. Está no livro de um mestre espiritual que eu tive a oportunidade de conhecer e de servir durante 1 ano e meio na Índia. Ele conta que, certa ocasião, alguns indianos ficaram impressionados com uma vaca que obedecia o dono. E na Índia, vocês sabem, fala-se muitas línguas. Então, o dono da vaca era da Bengala, onde eu moro na Índia, e ele falava em bengalês ou em bengali com a vaca. E o rapaz que estava ali observando esse diálogo, ele disse, nossa, eu vou falar com a vaca. E ele começou a falar com a vaca em hindi. E a vaca não respondeu, a vaca não reagiu. Então ele disse, olha, ele falou em bengali com a vaca, fala em bengali, você fala bengali, vai lá e fala com a vaca em bengali que ela responde. Ela faz o que você mandar. E o outro foi. Falou em bengali, na língua do dono da vaca com a vaca. Mas a vaca não respondeu. Quando o dono chegou, ele novamente falou com ela e a vaca obedeceu.
E eles perguntaram, mas por que ela obedece você quando você fala bengali? Ele também fala bengali. Por que essa vaca não entende quando ele fala? É o sotaque? E Gurudeva, que estava presente nessa cena, disse que o dono respondeu não. É porque eu amo ela. Ela responde a linguagem do meu afeto. Vocês já devem ter percebido isso. Muitas vezes as pessoas conversam conosco e dizem coisas simpáticas, mas elas têm uma intenção negativa. Vocês já viram aquela pessoa que sorri e fala uma coisa grosseira? Quanto é devastadora essa experiência? Por quê? Porque existe uma comunicação verbal, mas existe um som mais elevado que é transmitido pelo coração. É o coração que irradia o fulcro, o centro, a essência do que está sendo comunicado. Nós sabemos disso. É assim que a mãe fala com a criança. Com o tempo, a criança vai olhando para a escultura sonora que a mãe faz ao pronunciar as palavras e vai aprendendo essa modulação. Nós estamos modulando o som através das nossas cordas vocais e do palato. Porém, mais profundo do que isso, o som é emanado por onde? Literalmente pelo coração. E quando nós vamos verificar se uma pessoa está viva ou está morta, nós vamos ouvir se o seu coração está batendo, não é? Se o coração está fazendo tutum, é porque a vida está lá. Então, o som, na verdade, ele vem do amplificador original. A fonte está aqui, certo? E ele é modulado aqui. Ele acontece aqui também. Aquele filósofo que disse, penso, logo existo. Na verdade, ele estava dizendo algo muito ligado à filosofia indiana. O som é a prova da existência. Por isso nós explicamos o Om. Muitos de vocês repetem esta sílaba. Ele é uma emanação sonora que está na base do átomo. O bóson, o próton, o elétron, o fóton, o graviton, são ohms, são diferentes conjugações de uma energia sonora. Não vou fazer a construção inteira, pois vocês podem assistir isso em outras aulas. Porém, os cientistas dizem que existe um violino tocando por trás da realidade material e que as notas desse violino manifestam essas componentes que estão dentro do átomo. Então, é por isso que fala-se da teoria das supercordas. Porque existiria um super violino, mas na verdade é uma super flauta, a flauta na mão de Krishna que vocês veem nos desenhos da literatura indiana. Deus emite, ele assopra uma música transcendental, cuja sombra ecoa para dentro da matéria e é o Om. Portanto, há uma vibração musical espiritual. O poder de Deus emite esta música. Do outro lado da realidade, a música ecoa materialmente e cria linhas no éter, criando o próprio éter, na verdade, O som se propaga em ondas. Essas ondas vão se encontrando dentro do espaço e vão criando encontros energéticos que são essas micropartículas e os átomos vão nascendo de dentro para fora. Então não é o Big Bang, é o Big Om. Vamos ter que corrigir os livros em breve, os manuais de física. Nós explicamos ontem que as estrelas nascem num terceiro momento. Elas se acendem num terceiro momento. Porque primeiro, para você acender o fogo, você precisa do quê? De combustível. E qual é o combustível do fogão? É o mesmo das estrelas, é gás. Então primeiro nasce o éter, depois nasce o ar. Depois que o ar inunda o universo, ele vai se adensar em alguns locais, então ele vai entrar em ignição por conta da pressão e da temperatura, e vão nascer as estrelas. As estrelas vão mudar calor e frio muito mais intenso no universo, então a água, os líquidos se manifestam, porque as diferentes temperaturas são geradas através das estrelas, e depois dos líquidos, os minerais. Então a gente tem a Terra é o último dos elementos. Cada um deles, segundo a literatura védica, está ligado a um sentido. O som, que gera o éter, a audição. Depois nós vamos ter o tato ligado ao ar. Vocês estão sentindo a brisa? Então,
logo depois, quando se manifestam os gases, o tato ocorre dentro do cosmos, né? Primeiro o cosmos precisa sentir o que a gente sente, né? É o nível do Senhor Brahma. Já viram o Brahma de 4 cabeças nos desenhos indianos? Ele é a pessoa do cosmos material. Existe uma personalidade que é dona de todo o cosmos, assim como você é dono do cosmos das células que estão dentro do seu corpo. O fogo dá a visão ao cosmos. E nós estamos, segundo a literatura védica, dentro do campo de visão de Surya Deva, do Sol. Nós enxergamos porque o Sol enxerga. Segundo a literatura védica, o Sol é capaz de enxergar tudo aquilo que seus raios tocam, simultaneamente. Então, os nossos chakras oculares estão como refletindo essa capacidade. Pela bênção divina, nós conseguimos enxergar. Como vocês estão vendo, existe uma ciência por trás da espiritualidade explicada nesses manuscritos originais. Muito bem. Então, a vaca entende a transmissão do coração de quem a ama. E assim, é necessário nos aproximarmos pessoalmente de quem tem esse conhecimento. Porque é através do primeiro sentido, o sentido da audição, que nós vamos receber a informação e a organização correta desta filosofia transcendental. Ninguém pode se diplomar em conclusão védica dentro de uma universidade. A relação é, como eu já disse, de abrir o coração e de receber este rio dourado. Né? O próprio conhecimento, os próprios mantras da literatura indiana acabam se manifestando no coração, na sua forma original, não numa versão da nossa mente. No coração daquele que alcança esse nível de purificação e essa relação com o sábio. Então, as pessoas dizem, mas se essa literatura é assim infinita, como é que a gente faz para decorar tudo? Não se trata de decorar tudo. O conhecimento vai brotar nos lábios daquele que alcança a perfeição ética de relação com quem transmite o conhecimento. Se vocês quiserem gravar isso num bloco de mármore, seria útil. Aqueles que alcançam uma perfeição ética na relação com quem está lhe dando esse conhecimento, acaba recebendo um conhecimento por dentro da sua realidade, dentro do seu próprio coração. E ele é diferente da mente. O que é a mente? As pessoas falam, a mente é a nossa inimiga, você precisa neutralizar a mente, mas quem é que nos explica o que é essa mente? A mente é aquela que pensa, eu não acredito, eu não gosto, eu não entendo, eu duvido, ele está querendo me manipular. Se a mente aponta para o manipulador, ela tem razão, mas se ela aponta para alguém que está sinceramente lhe querendo transmitir conhecimento, ela está errada, não é? As pessoas dizem, a gente tem que seguir o próprio coração, mas elas não conseguem distinguir o coração da mente. Para seguir o coração, nós precisamos purificar o coração primeiro. E existe um processo para isso. Existem 32 qualidades que precisam ser alcançadas de maneira perfeita, segundo a literatura original, para que nós tenhamos a capacidade de alcançar o que se chama, em português, de perfeição. O siddhi, o poder espiritual. Então existe um processo específico para isso. A pessoa fala, mas por quê? Ué, quantos asanas tem o yoga? Quantos minutos tem o dia? Por que se rebelar em relação a um número de qualidades? Ao número atômico de um elemento químico, aos átomos que compõem uma molécula, a quantos tijolos são necessários para levantar aquela casa? Deus, sim, ele é o infinito, mas ele opera a realidade material através de constantes, de leis. Nós não temos que ter medo. Claro, existem falsos gurus. Porém, a questão da sinceridade é fundamental. Se eu não sou sincero o suficiente, eu vou achar que um falso guru é um mestre autorrealizado. Portanto, é minha responsabilidade alcançar um grau de perfeição e enxergar o que está certo e o que está errado. Entendem? Nós do Ciência Milenar Indiana não estamos aqui para convencer ninguém de nada.
Nós estamos trazendo um conhecimento bastante raro. Em 2014, tomado pelos estudos da filosofia indiana, eu fui morar na Índia, em 2015, na verdade. E tive a oportunidade, a honra de me aproximar de 2 mestres que alcançaram essa perfeição e que não eram manipuladores, porque eu verifiquei cientificamente. Eles não tinham conta bancária, eles não tinham interesse em ter discípulos, nenhum desejo material. Existe uma série de coisas. Não estavam trocando aquele conhecimento por dinheiro. Na verdade, eu deveria dizer a verdade. Eu levei muitas vidas para conseguir tocar os pés de alguém que alcançou a perfeição. Mas deixando a minha história de lado, eu vou explicar para vocês qual é o método com o qual nós conseguimos alcançar isso. E por quê? Em primeiro lugar, por que nós precisaríamos purificar nossas emoções? O que elas têm de tão importante? Vocês notam que desde o momento que você acorda até a hora de você dormir, você manipula elas dentro de você, não é? A mente, o coração, o corpo é um oceano no qual as emoções estão se debatendo, se degladiando. Por quê? Segundo os grandes santos, segundo esses mestres a quem eu tive a oportunidade de servir, um deles está vivo, o seu corpo espiritual eterno, quando você alcança a perfeição, e você para de nascer e morrer na matéria, em qualquer forma que você possa pensar que exista dentro deste universo, em qualquer dimensão que você possa imaginar que exista dentro desse universo, o seu corpo espiritual é feito de emoção purificada. É o que sobra do samsara. Portanto, essas emoções são estipuladas, específicas, e precisam alcançar determinados níveis que não apresentam determinados defeitos. É por isso que nós estamos aqui, presos nessa cápsula que é feita para viver uma emoção atrás da outra. Se está chuva ou se está sol, tudo muda, não é? Se alguém nos responde bom dia ou fica em silêncio, passa reto quando a gente dá bom dia no corredor, a nossa sensação do dia se transforma. E é por isso que o texto do Bhagavad Gita, quando Krishna fala com Arjuna, ele vai dizer: a primeira coisa é você começar a controlar as suas emoções. Às vezes os professores de yoga, os professores de filosofia dizem: não é possível, não precisa. Não, essa é a porta. Não é que não é possível, você não conseguiu. Seja sincero com os seus alunos, então diga: olha, eu não sei fazer isso. Mas existe um método, né? E o método é explicado. Nós explicamos isso nas aulas do Ciência Milenar Indiana, no módulo 2. Antes de assistir o módulo 2, eu sugiro que vocês assistam o módulo 1. Eles têm um número, porque existe um motivo. Antes de você começar a tentar controlar suas emoções, você precisa entender a Aishwarya de Bhagavan, né? A opulência do Senhor Supremo, como é que funciona a realidade material. Você precisa entender o que é a encarnação, o que não é a encarnação. Porque o conhecimento não se baseia na opinião individual de cada um. Aonde estão esses mantras? Por que esses mantras são fundamentais? Eles estão inscritos na realidade. Assim como o Om está dentro do átomo, quando os professores de yoga dizem, às vezes sem saber por quê, tudo é o Om. Escute o Om. Você só pode escutar o Om se alguém contar para você o que ele é. Ele é a componente subatômica fundamental. Portanto, quando você caminha sobre um tatame feito de Omkar. Ele é a vibração dentro do átomo. Portanto, o seu corpo é feito de Omkar. Kar significa sílaba. Ele é a primeira sílaba do sânscrito, de certa maneira. Não a primeira que as crianças aprendem, mas a primeira dentro da essência da matéria. Portanto, o sânscrito está inscrito nos objetos, nas plantas, nos rostos.
É de lá que vêm os mantras. Não se trata de psicografar, de ouvir uma voz no astral, de anotar o que a voz diz, e sim de alcançar um nível de perfeição tamanho que nós vamos enxergar os mantras de composição da realidade. Esse é o Vedanta. Mais uma explicação em relação a essa necessidade de purificarmos a nossa ação para podermos avançar espiritualmente. Os Vedas vão dizer isso, não é uma questão de exercício físico ou de colocarmos um incenso ou de nos vestirmos de determinada maneira. Krishna vai ser claro, ele vai dizer, somente os tolos não compreendem que a consciência precisa se traduzir em ações. Então é como nós escutamos uma aula sobre o Vedanta, é como nós nos vestimos para ir trabalhar, é sobre como nós conversamos com os nossos familiares, é sobre como nós conjugamos o afeto, o amor, a atenção. O que é a vida material, segundo os mestres espirituais que eu tive a grande honra de servir na Índia? Um teste espiritual. Então chega alguém que vai ser grosseiro no bom dia, seu Paramatma, a super-alma que observa a sua ação, vai observar as suas emoções de dentro, né? Onde está a Krishna dentro do nosso corpo? Você já sabe? Essa testemunha, como é que Deus observa a realidade material? Então, ele existe em 3 formas, segundo os textos originais. E eu não estou falando agora dos comentadores, eu estou falando dos originais que foram colocados por escritos por Vyasadeva 5.000 anos atrás. Shankara, Madhvacharya, Ramanuja, eles vêm muito tempo depois de tudo isso. E no Ciência Milenar Indiana nós consideramos a versão original. Por que eu vou ler somente uma versão que tem 3.000 anos? Eu não me interesso por algo tão recente. Os best-sellers não me causam tanto efeito. Então, o que está escrito? Que Deus tem 3 formas simultâneas. Bhagavan, o Brahman e Paramatma. Vocês já ouviram falar dessas 3 nomenclaturas? Quem assiste às aulas do CMI já ouviu falar. Então, o que é o Brahman? O Brahman é o oceano de brilho. Aquilo que nós no Ocidente imaginamos que seja Deus. Uma fonte de energia, de luz, feita de infinitas estrelas juntas. Este é o Brahman. Ele é a forma intermediária entre a realidade espiritual e a realidade material. Ele tem uma posição dentro do infinito. É o oceano de brilho onde Deus se manifesta de maneira não qualitativa. Ali ele não tem formas. Tanto é que os budistas vão falar do Nirvana. Quem já ouviu falar de Nirvana? Todos nós, né? O que significa Nirvana em sânscrito? Nir significa sem, ausência. Van em sânscrito significa floresta. Portanto, é onde Deus não manifesta as formas da natureza. Nirvana. Porém, a literatura vai explicar que a forma original de Deus é Bhagavan. Vocês já devem ter ouvido esse nome. Tem muita gente que diz, olha, pode me chamar de Bhagavan. You wish. Não é assim. Os avataras estão descritos nos mantras que foram cravados em folhas de palma 5.000 anos atrás da literatura original, e não é qualquer um que pode alcançar esse nível. Com todo o carinho e respeito que a gente possa ter por alguém que nos ensinou a fazer meditações divertidas e extraordinárias. Então, o que é Bhagavan? Bhagavan significa aquele que possui todas as opulências, aquele que possui tudo, portanto, todas as formas.
E o que vai dizer a literatura védica? Então, que esta forma original de Deus emana o Brahman. O Brahman não se manifesta sozinho. O Brahman é o brilho, a refulgência corpórea da forma espiritual de Deus. E depois nós temos o Paramatma, a superalma. O que é a superalma? A superalma é a expansão, os raios que esse eu central de Deus emana em todas as direções. E existe uma extensão do Supremo, aonde? Dentro do coração de todas as entidades vivas, inclusive dos insetos, das bactérias, de tudo aquilo que se move. Então, no nosso coração, existem duas entidades. E nós temos uma prova biológica em relação a isso. Não é uma questão de competição em relação a quem disse, no meu caso, por exemplo, quem diz que não, a realidade é dual, não, a realidade é única. Né? Eu vou explicar isso daqui a pouco. Tem 2 batimentos cardíacos no seu peito. O coração faz tutum. Atma, o seu eu individual, e Paramatma, a expansão de Krishna dentro do coração. A expansão de Vishnu no coração de cada um de nós. E por que nós estamos usando esses nomes? Krishna, Vishnu? Porque o sânscrito é a língua original de composição da realidade. Deus possui todas as línguas, inclusive a língua das plantas, o português, o iorubá, o chinês, o francês, o birmanês, os dialetos, os 197 dialetos da Índia. Porém, ele usa uma delas para a composição da realidade. Quantas línguas você fala? Tem quem fale 2, tem quem fale 3, tem quem fale 4, quem fale 5, não é? Deus fala todas. A língua do sol, ele diz no Bhagavad Gita. Eu converso com o sol, ele diz para Arjuna. Na verdade, ele é o oceano da inteligência. Portanto, ele possui todas as linguagens. Achar que Deus seja surdo, mudo, seria ofensivo, obviamente, não é? Ah, não, mas eu falo. Tem um amigo que fala 6 línguas. Mas Deus é mudo. Né? Eu não admito que ele possa falar, que ele possa escutar, que ele possa ver. Segundo os sábios, esse é o motivo pelo qual a gente está preso na matéria. Um nível de inveja inconsciente da Suprema Personalidade. Nós precisamos aceitar que ele possui tudo, ele não é o absoluto. Portanto, ele possui tudo o que você possui e mais do que o que você possui. E qual é a diferença entre nós e ele? Segundo as escrituras originais, isso é o que está no texto de Srila Vyasadeva. Ele é comparável ao Sol e nós somos comparáveis aos raios do Sol. Nós pertencemos ao Sol, mas o Sol não nos pertence, certo? Se você captura um fóton, o fóton não produz o Sol de novo. Porém, os fótons não existem sem o Sol. Isso causa uma certa dificuldade, porque as pessoas têm um desejo quase que inexplicável de se colocar nessa posição. Não, Deus sou eu. Não é? Nós podemos dizer que nós somos divinos. Esse é o significado de Aham Brahmasmi. Agora eu vou explicar um pouco de Vedanta para quem já estuda há alguns anos. Né? Existe essa expressão no Vedanta que é explicada por Shankaracharya. O famoso Shankaracharya, que é uma encarnação do Senhor Shiva. Ele vai dizer, Aham Brahmasmi significa eu sou Deus. Porque Aham significa eu, Brahman é o espírito, Asmi é o verbo ser conjugado em primeira pessoa. Porém, a interpretação original é eu sou espírito. O eu é espírito. Todos os eus são espirituais. Pois o que é a alma? Ela é um átomo, como um fóton, não é o fóton, ele é como um fóton, que está dentro do nosso chakra cardíaco, aí ela está, junto com o Paramatma, não no órgão do coração, mas no chakra, na gruta do coração dentro do chakra. E ela vai causar o efeito da consciência. Você não pode enxergar a alma, mas você pode prová-la através do seu efeito.
o que é consciente. Até agora, nem os neurocirurgiões, nem os neuropsiquiatras, nem os filósofos conseguem, no Ocidente, dizer o que é a consciência. Os mestres indianos vão dizer que ela é o efeito da alma. Ela é a prova de que a alma existe. Porque você consegue entender que você está vivo. E alguém que vai dizer, mas não tem consciência nos animais. Os animais se protegem, inclusive o mosquito que tem aqui, o borrachudo de Paraty, se você vai matá-lo, ele sai voando, não sai? Portanto, ele tem consciência de que ele quer preservar a própria experiência naquela forma. Segundo a literatura original, então, Bhagavan é a forma do infinito, original do infinito. O Brahman é o brilho, e nós somos as entidades deste brilho, as estrelinhas que moram na refulgência, né, que o corpo transcendental de Deus emana, e que vão entrar nos universos materiais para fazer um processo de purificação para poder enxergar Deus na sua forma como Bhagavan. Então nós viemos do Nirvana, nunca vimos as formas transcendentais do Absoluto, entramos nos universos materiais, interpretamos todos os seres vivos, inclusive as componentes celulares, tudo aquilo que se move e exerce atividade, num ciclo chamado Samsara. E quando alcançamos consciência, aceitamos a existência de uma forma transcendental que possui tudo, nos rendemos a essa forma transcendental e aprendemos dele daqueles que têm conhecimento realizado sobre este tópico. Este é o processo descrito na literatura original. Por que Shankara disse que nós somos idênticos a Krishna? Porque Krishna pediu para ele fazer isso. Está no Padma Purana. Eu posso mostrar para vocês. Para o Sr. Shiva. Conta isso para Parvati Devi, para Durga, para Mahamaya. Ele diz: Devi, em Kali Yuga, na Era de Ferro em que nós estamos, eu vou descer ao mundo material como um renunciante, como um Brahmana, e vou criar uma diversificação da filosofia original para filtrar aqueles que têm já a capacidade de se render à personalidade divina e aqueles que querem ainda se sentar no trono do Supremo. Porque não se trata de uma eleição. As pessoas dizem, não, mas eu voto para o Sr. Shiva, ou eu voto para Durga como sendo Deus. O Supremo manifesta simultâneas formas eternas espirituais. Obviamente elas não são feitas de carne e osso como as nossas, mas elas são de beleza específica, né? Eu vou descrevê-las em breve. E uma delas é o Sr. Shiva, uma delas é Durga, uma delas é o Sol, outra delas é o Sr. Ganesha, outra delas é o oceano. São formas dele. Imagine uma estrela com diferentes raios, só que na ponta do raio tem uma forma. Com essas formas ele vai manipular o universo, até que as estrelinhas que ele emana, que entraram no universo e vão interpretar os seres, nascendo e morrendo infinitamente. Então não é verdade que a sua alma tem 10 mil anos, a sua alma é eterna. Senão ela morreria se ela tivesse 10 mil anos, porque ela teria nascido. Está no 2º capítulo do Gita. A sua alma é eterna. Então, se você está na matéria agora, significa que tem uma eternidade para trás que você já está aqui. Entendem? Se você tivesse nascido 10 mil anos, 20 mil anos, 5 mil anos atrás, você teria um fim. Tudo que é espiritual não tem começo, nem meio, nem fim. Então, nós existimos eternamente como esse brilho do Senhor Supremo. Quando os universos acontecem, nós entramos por um raio do olhar do Mahavishnu, que é uma das formas de Krishna que fica fora do universo espiritual, na beira dos mundos, dos Big Bangs, né? Os 10 elevado a 60 Big Bangs. A gente já explicou isso na aula de ontem, não vou poder explicar agora. O Senhor, com o seu corpo transcendental, enxerga para dentro desses mundos e entra um raio luminoso. Ali dentro, nós somos como as sementes. É a linga que entra. Vocês já viram a Shiva Linga? Aquela forma do Senhor Shiva, que é uma pedra fálica, que tem uma ione, que tem uma forma vaginal em volta de pedra. Vocês nunca viram nos templos? Então, a linga, o raio, o falo,
Na verdade, ele acontece dentro do universo material através desse olhar do Mahavishnu, que inocula a realidade material com as almas individuais, cada um de nós que está aqui, certo? Então, através de infinitas vidas, quando nós ouvimos sobre esse conhecimento pela primeira vez, aqueles que vão agir de acordo com a própria sinceridade vão se aproximar desse conhecimento e vão começar o processo de desligamento da relação kármica com a natureza material. Nós vamos quebrar a conexão kármica e assumir uma forma espiritual eterna latente, na qual nós penetramos a realidade original, onde Deus se manifesta na sua forma como Bhagavan. E como é essa forma? Segundo a literatura original, o divino casal se manifesta em sucessivas realidades. Então, imagine um diamante gigantesco, envolvido por um oceano de ouro, de onde nós viemos. A alma vem desse oceano. Na beira desse oceano de ouro existem 10 elevado a 60 Big Bangs. 10 elevado a 60 universos materiais iguais ao nosso. Disseram, Deus é grande, a gente já ouviu essa expressão, desse tamanho. 3/4, segundo a literatura, aproximadamente 3/4 da energia da existência, do vasto, do que existe, está dentro da plataforma espiritual. 10 elevado a 60 universos iguais ao nosso são 1/4. Então nós entramos através desse raio, que é a linga, que é o próprio Senhor Shiva que vai entrar na matéria, né? Então, como Deus é absoluto, todas as partes do seu corpo espiritual têm personalidade e ação independente conectadas a ele. Então, Shiva é o raio do olhar do Mahavishnu que penetra o universo material e traz consigo todas as almas necessárias para a criação. Esse é o Senhor Shiva. A energia material como um todo é personificada por Mahamaya, cuja um dos corpos de Mahamaya, a potência da energia material do Senhor, a potência da ilusão, tem vários corpos, um deles é Durga Devi, que está aqui nesta sala, nos abençoando com uma das suas extensões. Por exemplo, a gente fala, mas você se relata com esse desenho que foi feito lá na Índia como se fosse Deus? Não, isso é uma representação, é como uma fotografia. Tem gente que acha que ele é a própria fotografia que está no Facebook, mas sou eu. Não, aquilo é uma representação do seu rosto, né? Então, as deidades nos altares, elas são como fractais, representações do eu original de Deus, certo? Então nós estamos falando de como funciona o universo transcendental. Então o diamante central chama-se Vaikunta, a realidade livre de ansiedade. Esse é o significado de Vaikunta, não existe problema dentro de Vaikunta. O oceano dourado em volta, com os universos imersos, arranjados geometricamente como numa gigantesca molécula. Está assim no texto original. Não estou poetizando, fazendo uma tradução poética. Fora desse diamante existe uma forma de Deus chamada Mahavishnu. Então ele está também numa forma física, ou melhor, no astral espiritual. Existe uma forma dele fora desse diamante, com a qual ele vai dominar e organizar esta criação. Na verdade, ele está em Yoga Nidra, ele está em meditação, ele está meditando nas possibilidades que ele possui. Então, cada bolha dessa, as 10 elevado a 60, assim, um número com 600 zeros é um universo, e ele está meditando em você, em você, em você, em todos nós, nas plantas, nas árvores, em tudo que ele pode manifestar. Nós somos os personagens de um sonho material do Supremo. E o jogo é perceber que ele existe, entrar em contato com ele, aceitar humildemente o processo de purificação e realizar essa perfeição. Porque o objetivo da vida, por que nós existimos? Para trocar amor com Deus.
Então, quando a alma alcança a perfeição, ela sai do samsara, ela para de nascer e morrer, porque o nascimento e a morte é uma doença, que nós somos acometidos por conta dessa inveja, de nós não admitirmos que Deus possa existir e ser esse absoluto que governa tudo. E como eu já expliquei isso, não é uma questão de eleição. Ele é a pessoa da verdade. Não tem como a gente votar em mim para a pessoa da verdade nas próximas eleições. Entende? Ninguém pode ocupar essa posição, pois ele é a energia que está dentro do infinito. E não é uma questão de competição entre as suas formas. Com a forma de Shiva, ele manipula a matéria. São Shiva e Parvati, energia masculina e energia feminina do Supremo, de Krishna, dentro do universo material. Ele vai mexer, e esse aqui vai reencarnar aqui, olha, tem esse útero, tem o espaço temporal, o prédio do espaço temporal está aqui, ele vai ficar consciente dessa vida agora, aí ele vai morrer nesse outro quadradinho do espaço temporal. Vocês já viram o espaço temporal do Big Bang desenhado? Imagine um prédio cheio de salas. O tempo e o espaço são conjugados como um prédio gigantesco. Então você nasceu aqui nos anos 80, vai morrer aqui em 2079. Esse aqui é o arco da sua vida. Os semideuses colocam você no útero aqui, tiram você daqui. Você vai ter o seu julgamento depois da reencarnação, volta para cá. Entendeu como funciona? O seu Shiva é quem mexe nisso. Quem é Vishnu? Uma forma que fica dentro deste universo de Deus, potencializando isso para acontecer. É por isso que Shiva é o destruidor, porque ele lida com os ciclos de nascimentos e mortes, não só porque ele destrói os mundos, mas ele lida com a entropia, com o fato de que seu corpo nasce, cresce, envelhece e morre. Vishnu é a super-alma do cosmos inteiro, então tem que ter uma potência de Deus aqui dentro. E o Brahma é o arquiteto, que vai ter não sei quantos quadradinhos, não sei quantos átomos, não sei quantos dentes são necessários para aquela civilização. Aquela civilização vai ter essa cor, essa aqui vai ter essa outra, isso significa isso. A física quântica, a biologia, a química é toda presidida pelo Brahma. Então Deus está cultivando, o que ele está fazendo? Está cultivando infinitas almas. A pessoa fala, mas tem muito ser humano, 8 bilhões. Mas e os insetos de Paraty, quantos são? Se tem uma jiva, uma atma, dentro de cada um dos seres vivos, quantas existem de almas infinitas? Elas jorram para dentro do universo e vão alimentando o ciclo. Entendem? É a pessoa do infinito. E tem gente que fala, mas como é que tem um número específico para esses universos? 10 elevado a 60 é pouco, porque se Deus é infinito, mas ele faz isso ciclicamente, né? Os universos se manifestam por 311,04 trilhões de anos, e esse número encaixa com toda a astrologia e a astronomia, tanto ocidental quanto indiana, em detalhes, os ciclos das estrelas, etc, etc. É tudo contado dentro dos Puranas. E esse universo vai se manifestar e depois ele vai ser destruído, implodir, ele volta a ficar latente dentro das energias do Mahavishnu por 311,04 trilhões de anos. E depois ele exala novamente. Então esse é um ritmo de respiração, é o tempo do Mahavishnu. Cada nível de realidade tem um tempo diferente. Vocês já sabem disso, que a velocidade de realidade numa outra estrela é mais rápida ou mais lenta que na Terra, né? A relatividade do Einstein. Então, para Deus também tem. O Mahavishnu, essa forma que manifesta esses universos, né? Ele expira em 311,04 trilhões de anos humanos e inspira nessa velocidade. Isso existe desde sempre. Para entender o tempo, nós teríamos que explicar como é a estrutura da realidade espiritual. Então, dentro desse diamante gigante, que é o universo definitivo, que nunca morre, onde não existem problemas, onde as almas vivem fazendo o quê? Elas vivem participando dos passatempos, das atividades do divino casal, da potência masculina e feminina de Deus.
Nós interagimos com eles nas suas diferentes formas. Então imaginem esse diamante feito de salas de diferentes diamantes, como uma super joia. E dentro dessas salas as almas ingressam com a sua forma espiritual e elas vão participar de danças, de orações, de cantos, de atividades espirituais. Elas são um pouco mais complexas do que eu estou explicando agora. Como se fossem peças de teatro, filmes musicais. Nós somos organizados por cor, por tamanho, em relação ao olhar do Supremo. A famosa geometria sagrada existe na matéria porque ela é um eco disso. Ela não é inventada por um anjo, ela existe porque Deus é perfeição e geometria, além de outras coisas. Nós existimos como... Vocês já olharam dentro de um diamante, assim, para a realidade? Aqueles prismas? Né? É parecido com aquilo, segundo o que é descrito. E no fulcro está Shri Krishna Irada, ou, em outra forma, Narayana e Lakshmi Devi. Ou, em outra forma, Sadashiva e Parvati. E existem os avataras também em diferentes porções desses diamantes. Então Rama, Nrsimha, que é Deus na forma do leão transcendental. Krishna também se manifesta como um cisne. Todas as formas que existem na matéria pertencem a Deus. As estrelas, os oceanos, a matemática, o amor, os sentimentos, tudo isso. Então lá nós nos relacionamos diretamente com essas formas que manifestam diferentes níveis de bênção. Então existem diferentes sabores de êxtase. A gente fala, eu vou mudar para Paraty. Aí outra fala, mas você não gosta da neve? E a cidade? Então existem diferentes níveis de realidade lá também. Porque durante o infinito nós vamos experimentar diferentes prazeres espirituais ao servir, ao interagir com as formas originais de Deus. A gente já tinha ouvido algo parecido com isso em todas as outras religiões, mas não em detalhes. O detalhe é assim. A ciência milenária indiana tenta passar isso de maneira científica e o processo para alcançar isso de maneira científica nós não somos uma instituição e nós não aconselhamos vocês, eu vou falar bem alto, nós não aconselhamos vocês a fazerem, por buscarem instituições, nem ao vivo nem online, porque o grau de fanatismo é altíssimo e vocês vão cair em armadilhas, com todo respeito, com todo respeito. Mas eu já estive, já vi, e vou dizer que há uma maneira, uma metodologia a ser transmitida e não é uma competição entre diferentes sábios, como acontece nas instituições. Você vai na instituição tal, você fala, olha, se você for ali, você vai cometer ofensas contra Deus, porque aquele sábio é contra o nosso sábio. E aquele sábio também é contra o nosso sábio. Aí você vai lá e fala, aquele sábio lá, porque o sábio não está mais lá. Então, as pessoas acreditam que difundindo esse conhecimento eles podem ajudar as pessoas e fecham a porta para não sair nunca mais daqui, porque eles precisam de pessoas contribuindo para a sobrevivência dos templos, mas não funciona assim a realidade. Todos os sábios que alcançam a perfeição em linha com esta específica bênção, porque a bênção descrita no Bhagavad Gita é sair da realidade material e assumir uma forma espiritual eterna e nunca mais nascer e morrer, servindo o divino casal. Tem um método para alcançar isso. Nós estamos cientificamente transmitindo o conhecimento acerca desse método para quem se interessar. Então, um pouco da história do Vedanta. 3.000 anos atrás, Shankara se manifesta e vai dizer, nós somos Krishna. Na verdade, você é idêntico a Deus. E por que ele vai fazer isso? Porque todo tipo de avanço na realidade material, até quando você vai trabalhar numa nova empresa, você já percebeu isso? Tem um teste ético que acontece antes, durante ou depois, ou às vezes antes, durante e depois. Se você não passa, se você não se transforma, eles vão pegar aquele seu defeito e vão fazer bullying com você por conta daquilo e botar você para fora. Já perceberam isso? Nos filmes é assim. O protagonista de um filme, ele sempre tem um defeito no começo do filme que ele precisa vencer para conseguir vencer a batalha que é
encenada naquele filme, mesmo que não seja uma guerra, mesmo que não seja um filme de ficção científica, às vezes um filme emocional, a história de um casamento. Quando o marido entende que ele precisa comunicar o amor que ele sente pela esposa, finalmente ele consegue recuperá-la, não é assim? Então isso acontece também no percurso espiritual. Entendem? E existe uma metodologia para alcançarmos isso. E ela não depende do altar, do templo, da fotografia do santo. Ela depende de um processo profundo que é vivido, obviamente seguindo as instruções de quem viveu isso, de quem está vivendo isso. Entendem? A instrução que eu recebi dos 2 santos que eu tive a oportunidade de servir é esta, de eu passar para vocês um método real. E não ligado a uma instituição ou ligado a uma metodologia que seja dos anos 70, dos anos 80, dos anos 90. Entendem? Muito bem. Então, Shankaracharya, ele vem ao mundo, por que ele faz isso? Porque ele vai testar as pessoas que chegam para esse conhecimento. Existem infinitas almas. E todas precisam passar por um processo de purificação obrigatório. O samsara é obrigatório. Às vezes, em outras linhas, as pessoas vão dizer, não, você assinou um contrato. Quem é que assina contrato para nascer tetraplégico, com dores hediondas, numa cidade onde ele passa fome com pais psicopatas? E ser assassinado, esquartejado. Alguém assina? Você quer? A gente não assina. Nós somos levados pelo resultado das nossas atividades a interpretar um determinado corpo. Porque tem alguém, inclusive, no psicopata que vai esquartejar o filho. Não tem uma alma ali dentro? Por que para ele cabe isso? Ele assinou também? Você vai ser um psicopata que vai... Qual que é a vantagem daquela alma, segundo esse ponto de vista de que você assina e você que escolhe tudo? Não tem uma vantagem para ele. Né? É obrigatória a purificação. A alma em estágios ainda de inconsciência, ela naturalmente vai para a posição de psicopata. Porque ela precisa ver o que é matar os outros para obter benefício e depois pagar por isso. Então tinha um Deus por trás de tudo, entendeu? E aí ela fala, não vou fazer mais. Entendem? A gente desfolha as ignorâncias na matéria, por isso que é difícil o processo. Nós somos obrigados a encarnar. Fala, mas então Deus é cruel? Não, porque qual é o objetivo de tudo isso? O êxtase eterno. Quando você alcança a perfeição, tudo isso você olha para trás como se fossem estatuetas de areia na praia. Você levanta e sai andando. Entendem? Então não existe injustiça nesse sentido. Porque todos estão numa máquina de purificar, né, que é o universo, rodando nas diferentes posições, pagando pelos karmas imperfeitos e alcançando uma posição melhor no futuro. E o que são os grandes santos? São elevadores de misericórdia. Então, tem um elevador de cristal a cada não sei quantos metros, se você for capaz de reconhecer. E quem é o grande santo? Aquele que aparece na internet que fala em nome da Índia? Ou aquele que é o mais rico, que tem um turbante colorido? Não é fácil de achar. Eu posso dar o meu testemunho humano, que não é fácil de achar. E quantos tem? Geralmente um por vez. Por quê? Mas por que só um? Não existe a pessoa mais saudável do Yoga Festival, aquele que é o professor de yoga e consegue fazer todas as poses uma atrás da outra como se ele estivesse dançando? Depois tem o segundo melhor professor de yoga, não tem? Ou a terceira, ou a primeira, não é assim? É ou não é? Das pessoas que entendem de economia, quem é a sumidade viva no momento? É o ministro? Às vezes não é o ministro, né? Tem alguém para quem o ministro vai perguntar, não é? Quem é a pessoa mais alta desta sala? Se nós ficarmos de pé todos numa linha, vocês vão ver quem é o mais alto e quem é o mais baixo. A realidade, ela está hierarquizada, catalogada. Então aquele que alcança a perfeição, ele é naturalmente o mestre espiritual de todos os seres vivos. Porém, é sua responsabilidade encontrá-lo.
claro, não é? Não fica óbvio depois que a gente ouve a explicação? O nosso grupo de estudos tem esse mérito. Eu vou dizer para vocês, 2 vezes nós encontramos 2 santos perfeitos. E muitas pessoas questionam, mas esse santo, mas aquele santo. Eu posso explicar para vocês por que Srila Bharati Maharaj era um grande santo e por que Shamdas Babaji é um grande santo. Não é porque eu acho. Eu jamais viria aqui para vocês dizer coisas que eu acho. O que eu estou dizendo está nas escrituras e passa por um método científico bastante rigoroso. O meu e de todos os alunos que estão já no grupo avançado do CNI, meditando, pensando, raciocinando e discutindo sobre o processo. Eu não me valho somente da minha própria mente. É por isso que nós somos um grupo de estudos. Existe o grupo de estudos aberto, vocês podem participar. Se quiserem ir avançando, se gostarem, depois de assistir o módulo 1, vocês podem assistir o 2, o 3, quando terminam o 4, vocês podem nos comunicar e entrar no grupo avançado. Algumas pessoas estão indo comigo para a Índia em outubro servir um grande santo. Eu também quero. O psicopata também quer se sentar na poltrona de Deus. Mas existe um processo para isso. Eu não autorizo, sinceramente, vou falar bem francamente para vocês, quem não está pronto para ir. Por quê? Porque você vai se machucar. Você pensa que é fácil falar com alguém que alcançou a perfeição? Ele tem uma lógica, uma ética tão sofisticada que a gente leva alguns anos para aprender a falar bom dia para ele. Existe uma maneira de conversar com alguém que está assim. Por exemplo, mesmo que a gente esteja com dor nas costas, eu tenho umas almofadas porque eu tenho dor nas costas para poder sentar ali. Não seria indicado deitarmos na presença de quem tem esse conhecimento. Eu não estou catucando ninguém. Aconteceu de eu dizer agora, tinha outros momentos, tinha outras pessoas deitadas. Fiquem tranquilos. Existe uma série de detalhes de como pensar, de como chegar, de como se lavar, de como se purificar. Ele dá aulas na beira do Ganges, numa espécie de floresta. A Índia não é simples. Alguém já foi aqui? Não? Então, é simples? Não, você sai do aeroporto, o teste chega aqui. Krishna fala, você veio até aqui? Então vamos ver. Porque quanto mais você sobe nos Himalaias, mais frio fica, não é? É a mesma coisa. O que são os países, por exemplo? O que é o Brasil? O que é a Alemanha? O que é a Índia? O que é a Austrália? Cada continente tem uma discussão kármica, ética, acontecendo. Cada região tem a sua. O Brasil nós poderíamos descrever como sendo o país onde o prazer material vem à tona. Nós experimentamos mais prazer físico do que qualquer outro povo. Os povos da América Latina experimentam quase tanto quanto nós, mas nós temos uma gradação que manifesta inclusive o carnaval. Não existe. Por que não existe em outro país? Porque nenhuma alma encarnada faz aquilo que a gente é capaz de fazer para sentir prazer. Eles têm pudor, mais do que nós. Fica óbvio isso, não é? Nós somos famosos por sermos hipersensuais. Isso é um bem? Isso é um mal? Para a vida espiritual, se você precisa controlar a sua mente, imagina em relação à sua atividade, principalmente se a sua atividade física faz mal para outras pessoas, Isso a gente entra em outras aulas. Tem uma aula chamada A Ciência do Amor no canal que fala um pouco sobre isso. Então, o que é a Índia? A Alemanha, por exemplo, é o país da tecnologia, da engenharia. A Inglaterra é o país da manipulação histórico-política. Sobre a Índia, obviamente. Por que a gente não recebe esse conhecimento? Eu preciso contar para vocês? Porque suas majestades, os reis da realidade material ocidental, inteiro, estou falando do ocidente inteiro, suas majestades, não estou falando de um país. Aquelas majestades são quem mandam aqui. E nos Estados Unidos também. Os Estados Unidos é o escritório externo, aparentemente completamente desconectado. Nós não temos nada a ver com o que eles fazem lá. Porém, sem o aval
de Londres, os Estados Unidos não se mexem, às vezes eles fingem, né? Aí aparecem os filmes. Quem são os personagens principais? Quem é o povo que mais aparece na Netflix como inspirador e interessante? Essa é Maya. Um dos aspectos de Maya. Entende? E o que é a Índia? A Índia é o palco onde a espiritualidade vem à tona. Se nós somos o palco da luxúria, a Inglaterra é o palco da política histórica, né? A Índia é o palco da espiritualidade genuína. Existe a Itália também, que faz uma cena diferente, né? Mais para o Ocidente. A Índia europeia. Tá? Mas o original está lá. E por que ela está degradada? Quanto mais nós, do mundo inteiro, degradamos a nossa atividade, o nosso respeito, o nosso conhecimento, mais a Índia enlouquece. Entendem? Tem uma correlação nesse sentido. Então, por isso é dificílimo. Há uma necessidade real. Eu não estou aqui para impedir vocês de alcançarem esse conhecimento, muito pelo contrário. Mas há uma necessidade de preparo, inclusive para as questões práticas. Tem muita gente que chega, desce do aeroporto, sai do aeroporto e dá marcha ré. Não tem? Vocês já ouviram falar? A gente que fica doente imediatamente. Porque não está pronta, não é uma brincadeira ir para lá. Ou seja, o lugar mais pobre e complexo onde vocês foram aqui no Brasil é a Suíça, perto. Entende? Então você tem que estar... Eu me preparei 4 anos para ir. Então sim, nós vamos dar acesso a este e ao que disseram os verdadeiros santos. Nós fazemos isso no Ciência Milenar Indiana de maneira científica e não fanática. Porém, para ir para lá e começar a assistir às aulas dele, vocês precisam ter lido o Bhagavad Gita, o Srimad Bhagavatam. Ele vai comentar a literatura, o comportamento de todos os grandes santos. Aí tem alunos que falam, não, mas eu vou descobrir quem é, e começa já a assistir, não entende o inglês dele, não entende as traduções que nós fazemos. Ele tem uma mente extremamente veloz. Ele passa de um passatempo, de um comentário para outro, a pessoa fica tonta. Os alunos que estão estudando comigo há 6 anos, 7 anos, vocês conseguem ouvir sem a minha tradução? Entende? Então, é por amor a vocês que existe um método, caso vocês se interessem. Caso não, a gente pode falar de outras coisas. Então, para concluir, Shankara vai trazer esse teste para a matéria. Quem é Deus? O Supremo ou você? E isso é o ponto de virada de Kali Yuga. Entende? Ele está ali como guardião do conhecimento védico. E ele mesmo conta para Parvati nos textos. As pessoas falam, mas como é que sabem o diálogo deles? Gente, vocês não sabem o que o presidente e o prefeito conversaram ontem? Imagina Deus. Tem alguém que tem esse nível de consciência e põe por escrito. Chama-se Vyasadeva. Ele é o avatar literário do Supremo. A função dele é colocar por escrito aquilo que é fundamental para a alma compreender. Deus jamais faria um universo sem um manual. Como é que sai daqui? O que é isso? Somos nós que temos que alcançar a bênção de ouvir sobre isso. Pois o Bhagavad Gita existe eternamente. Né? Esses mantras existem eternamente. Eles descem ao mundo através de um avatar. Entende? Eles se remanifestam. A gente fala, mas o Bhagavad Gita é de tal século, esse aqui é de outro século. Você não entendeu a fonte dos mantras. Certo? Então, Shankara vai dizer, e por que ele vai fazer isso? Porque toda a Índia estava seguindo o budismo. Eles tinham abandonado a literatura original védica e seguido o Buda. Porque a história é assim. Então, quando começa a Kali Yuga, o vegetarianismo cai em desuso. As pessoas começam a sentir mais fome e eles começam a comer os animais. Os brahmanas que ressuscitavam animais moribundos dentro de uma assembleia, eles faziam uma piscina de fogo, cantavam mantras, o animal entrava lá dentro e Agni Deva, o deus do fogo, restaurava as células do animal e ele saía jovem novamente. Isso parou de acontecer porque a língua, na era de Kali, não tem a sofisticação de pronunciar os mantras de maneira perfeita. Então os animais morriam queimados ali, infelizmente, e eles acabavam comendo o animal. Então Buda desce e diz, vamos pensar no primeiro princípio espiritual, a ahimsa. Então ele começa tudo de novo. Né? A não violência.
E aí essa religião da não violência se espalha e eles esquecem o conhecimento védico, porque em Kali Yuga precisa estar escondido, somente aqueles que são sinceros vão escutar o que a gente está explicando. Entendem isso? Precisa estar escondido isso em Kali Yuga, não pode estar na televisão. Então, Vishnu vem como Vishnu Buda, tira o foco da atenção dos textos e fala só sobre não violência. Depois Shankara vai restaurar a conexão com os Vedas. Ele vai dizer, mas espera um pouquinho, o budismo está aqui, ó, porque o budismo está dizendo que você é Deus. A gente também tem um mantra aqui que fala algo parecido. Então vamos ouvir de novo esses mantras, esse conhecimento. Esse conhecimento não é de se jogar fora. Então, por um lado, ele cria um teste, por outro lado, ele cria uma ponte de volta para a filosofia védica, que tinha sido abandonada na época de Buda. Pequena parênteses, existiram 2 Budas famosos. Vishnu Buda é um avatar do Supremo, que é esse que vai ensinar a Ahimsa, e Siddhartha é um príncipe que vai dizer, eu sou Deus. Então, nós não vamos discutir a veracidade da afirmação de Siddhartha nesse momento. Mas tem outros que dizem, eu sou Shiva, eu sou Jesus, eu sou esse, eu sou aquele. Geralmente não são, porque se você fosse, você não precisaria dizer, eu sou aquele. Porque o avatar vai dizer, eu sou eu. E eles estão na literatura. Siddhartha não está na literatura original como manifestação do Supremo, com todo o respeito que nós podemos ter por todas as escolas. Eu estudei todas elas até conseguir chegar nos Vedas 10 anos atrás. 12 anos atrás já quase. Vamos fazer a conta. Entendem? Eu tenho carinho e afeto por todos os mestres que eu conheci, mas eu não posso dizer que todas as religiões são iguais. Isso é um lugar comum. As pessoas repetem isso, mas escuta, se eu falar para você, olha, mata uma galinha todo dia, bebe o sangue dela, e eu falar para você, nunca mais coma carne, cante mantras, vocês vão chegar no mesmo lugar? Entendem? São métodos diferentes que alcançam posições diferentes dentro da realidade material. E nós estamos fazendo uma observação histórica em relação a isso. Se as pessoas ficam ofendidas, se elas acham que eu estou sendo crítico, eu peço perdão. Mas eu preciso dizer para vocês, da mesma maneira que eu vou dizer que a Inglaterra agiu politicamente para encobrir o conhecimento original, e é com o conhecimento original que eles fizeram a Revolução Industrial. Eles não foram para o Egito quando precisaram de pegar manuscritos para fazer a Revolução Industrial. Para onde eles vão? De onde eles tiraram o dinheiro que faz aqueles filmes lindos daquelas senhoras extremamente éticas conversando com aqueles cavalheiros que a gente acha o máximo da civilização? Eles tiraram o ouro da Índia em trilhões. Certo? Da mesma maneira eu vou falar sobre as diferenças entre os diferentes mestres. Existem diferenças específicas, históricas. Entendem? Sinto muito se eu firo a percepção de vocês aqui ou ali. Faz parte daqueles que têm conhecimento nos dizer aonde o conhecimento não está. E é aqui que a gente prova também uma certa humildade, porque se eu for dizer coisas que vocês vão gostar de ouvir sempre, eu não vou dar a informação completa, eu vou precisar filtrar, não vou? Eu não estou aqui para filtrar. Há filtros suficientes por toda parte. Sinto muito se a minha franqueza fere uma percepção de alguém. A minha intenção é explicar o que eu entendi e o que eu ouvi. Bom, então a alma é isso. A alma é uma partícula emanada pela potência do infinito que desce para as realidades materiais eliminar tudo aquilo que é ignorância, porque os universos materiais são como as enciclopédias da existência. Nós mostramos aquilo que não é a verdade absoluta, nós vivemos isso até alcançar a compreensão da verdade absoluta e sair daqui. A alma, a composição da alma é Sat, Chit e Ananda. Nós somos eternidade, conhecimento e êxtase. Porém, nós somos um átomo disso e Deus é isso na totalidade. Ele é o infinito disso. E não é humilhante sermos isso. Nós vamos trocar amor e êxtase com Ele. Nós temos que achar lindo. Qual é o problema de nós sermos um átomo de consciência? Eu estou feliz. Eu existo eternamente. Eu fui informado disso por Krishna no Bhagavad Gita. E o meu destino é dançar em êxtase ao redor das formas do infinito. Para mim tá bom.
falou da alma em estado de inconsciência, manifesta patologia, que é a ignorância, talvez, que é a psicopatia. Seria não só psicopatia, assim, numa visão ocidental, psicológica, tentando trazer assim, mas a alma em estado de ignorância é essa manifestação dessas patologias que a ciência psicológica ocidental categoriza, assim, tipo... Entendi a pergunta. Se a ignorância da alma é exatamente o assunto da psicologia ou da psicanálise, é isso? Por aí. Não só isso. É o assunto também dos problemas sociais, dos problemas econômicos, da corrupção. Tá? Mas, de certa maneira, sim. Quando nós vamos analisar isso, poderia parecer algo revolucionário do Ciência Milenar Indiana, mas não é só do Ciência Milenar Indiana. Nos Puranas tem sempre um psicopata colocando um empático, né? Essa é a palavra que eles usam, um empata, né? Em dificuldade. Essa é a história dos passatempos. Kamsa quer matar Krishna. Né? Prajapati Daksha quer impedir que Parvati se case com o seu Shiva, que Sati se case com Shiva. Tem sempre um psicopata. Porque tem sempre uma alma interpretando um papel de extrema ignorância, de extrema inconsciência, porque ela está chegando. Vamos imaginar que ela foi mitocôndria, e depois isso, e depois aquilo. E ela chega na forma humana e de repente ela não está entendendo o que realmente é a linguagem do coração. A gente tem que acordar e aos poucos ir ouvindo e nos purificando. Eu uso essa questão do psicopata porque está na moda falar sobre isso. Né? Mas até com a relação com a espiritualidade, né? Com o processo. Eu quero ir para a Índia, então eu vou sair correndo, vou online, vou pesquisar tudo isso. Cai em armadilha de propósito, porque o coração não está purificado. Maia está lá na internet, obviamente. Pronta para falar, vem por quê? Aqui que é bom. Entende? Esse outro ponto muito fundamental que você falou que me tocou profundamente é a purificação através do comportamento. Você falou da purificação dos chakras, vai mais através do comportamento do que de práticas, terapias. Então, comportamento, mais por aí, processo de purificação. Sim, mas diz respeito ao chakra, porque o chakra e a mente estão conectados. Então, dentro dos seus chakras, de acordo com a posição dos planetas no momento que você nasce, tem pontos sombrios e pontos mais luminosos. O chakra é aquele diamante com desenhos coloridos, não é? Mais ou menos assim. Então, dependendo da posição de Júpiter, Vênus, Marte, Saturno, ao seu redor no momento do seu nascimento, você recebe um raio, um facho específico que ilumina ou deixa encoberto determinado ponto. Ali entra uma personificação de ignorância. Entende? É literal também. Então, no momento que você consegue trazer clareza para aquele ponto, aquele obsessor que mora naquele pedaço de sombra que está literalmente dentro da posição dos seus chakras, ele tem que ir embora. Entendem? Ele não come mais ali, porque eles moram e se alimentam das energias dos chakras. É real, os obsessores são reais. Né? Deus, Krishna é muito criativo, né? Tudo que existe, existe. Para quem não tem conhecimento, mas tem muito interesse, por onde começar? Porque é tanta informação que se eu gosto, né, para me desenvolver. Então, por onde começar? Eu digo, comecem pelo módulo 1 do canal Ciência Milenar Indiana. E se aproximem do Ekadasi. Existe um grupo no Facebook chamado Jejum Indiano. Então escrevam Jejum Indiano no Facebook e entrem naquele grupo. Existem outros grupos sobre o Ekadasi, mas não são do CMI, do Ciência Milenar Indiana. Eu aconselho vocês a estudar conosco. Eu sou suspeito, né? Mas eu vivo por esse processo e pela difusão desse conhecimento dentro do Ciência Milenar. Então, chama-se Jejum Indiano Ekadasi. E se vocês entram ali, existe uma prática de depuração explicada, que é a única nos manuscritos védicos, né, que consegue limpar a karma negativo e consegue alinhar a mente para que ela possa compreender esse conhecimento. Porque a maioria se perde. As pessoas ouvem essa aula, ela fala, nossa, extraordinário, vou prestar atenção. Aí chega em casa, não sei o que, aí vai visitar o cachorro, vai no shopping, a mãe, viaja para os Estados Unidos, quando volta esqueceu já. Né? O Ekadasi vai abrir a mente em relação a isso, né? E vai propiciar vocês a alcançarem os 4 princípios da vida espiritual também.
que são necessários. É necessário alcançar a plataforma dos 4 princípios. Então, parar de manipular os outros, né? O psicopata precisa ser retirado de dentro do nosso comportamento, à força, por bem ou por mal, né? Nós precisamos nos comportar da melhor maneira possível, né? Então, ter um nível de respeito sobre este conhecimento, ele não é um conhecimento comum, né? Então isso vai fazer parte de uma ética de relação entre nós, entre a quem já está estudando há mais tempo. Existe uma doçura de comportamento que é requerida, né? E aos poucos a gente vai explicando o que ela é chamada de etiqueta espiritual. Então, a gente fala mais dela no segundo módulo. Mas então, o começo é o ECADA, se façam e sigam as aulas do Ciência Milenar Indiana. E se alguém criticar o CMI para vocês, eu vou dizer uma coisa para vocês, saiba, verifique. Eu não vou dizer que, né, a gente esteja livre de erros, mas verifique, venha me perguntar, é verdade isso? Isso que tem gente que é contra, né? Tem muitas instituições que vêm pescar pessoas dentro dos meus alunos. Eu deixo ir, o que eu vou fazer? Se vocês quiserem ir para o templo tal, os templos são lindos, né? Mas eu vejo que há um sectarismo muito forte. E que eu saiba, isso não nos leva a alcançar a purificação absoluta. Porque a partir do momento que você vai dizer aquele santo não é tão válido quanto esse aqui do nosso templo, você está cometendo ofensa contra uma alma que alcançou a perfeição. Automaticamente a sua mente é bloqueada, né? Porque Krishna e Maya, um dos nomes de Krishna é Rishikesh. O que significa Rishikesh? É a cidade do yoga? Não. Além de ser a cidade do yoga, significa aquele que controla os sentidos. Ele tem o mixer da sua inteligência. Dependendo da maneira como você se comporta ao ouvir este conhecimento, ele abre o caminho ou ele simplesmente fecha e você nem percebe. Tem muita gente que acha o máximo no primeiro dia, daqui a 3 anos fala, já assisti as aulas, legal, né? Eu vou fazer o quê? Sair atrás da pessoa e falar, volta pra cá. Na próxima encarnação vem e senta numa outra Kali Yuga, em vez de sentar ali, senta lá. Aos poucos vem sentando mais próximo, na próxima vida faz, né? Vai ter uma outra pessoa interpretando o Krishna Das, que sou eu, né? E aí, por fora vai ser parecido, parece, né? As Kali Yugas se repetem, né? O infinito ele é cheio de reflexos, né? Então, quem não consegue fazer numa vida vai fazer em outra. Não tem como, porque a adoração a Deus é o objetivo eterno da alma. E o que acontece com aqueles que alcançam a perfeição não dual? O que dizem os grandes santos? Eles voltam para o Brahman. Então eles se fundem num êxtase não pessoal, eles perdem a identidade, eles não vão ter memória e cognição de consciência pessoal, eles ficam imersos nesse êxtase e voltam no próximo universo, porque o objetivo é Goloka Vrindavana, são os pés de lótus do Supremo. Então vai ter uma pausa, ele sai do samsara, mas ele é obrigado a voltar. Porque o destino último das almas é o refúgio aos pés de lótus do êxtase personificado. Em uma relação direta. Porque que tipo de amor você alcança se você vai para um nível de realidade que não existe, que não tem floresta, para nirvana, para o nada? O que é o amor? A maioria dos professores de hoje em dia não consegue explicar. Eu vejo os falsos gurus, às vezes eu dou uma olhada. Todo mundo adora aquele tal fulano, tá cheio de helicóptero voando, né, nos planaltos, e eu falo, vamos ver o que ele diz que é o amor. Eu falo, o amor é o amor. Mas não é essa a explicação. O que é o amor? O amor é o serviço que você presta para alguém. Se você ama uma mulher ou se você ama um homem, você serve aquela pessoa. O ato sexual também é uma forma de serviço. Você está agindo para dar prazer. O que a mãe faz com o filho? Ela cozinha para o filho, põe na boca do filho, faz, às vezes, né, você já tem mãe que mexe até no queixo da criança para ela mastigar, né? O amor é uma ação, né? Então, se não houver uma relação de ação, de doação de serviço entre Deus e a alma, aonde for, onde nós vamos parar? E se fosse verdade o que diz o budismo ou o que dizem os Dvaitas, a gente veio do nada e volta para o nada. Então tudo isso aqui nada significa, muito barulho por nada, diria Shakespeare, né? Para quê? Mas você nasce, morre infinitas vidas até que você alcança a perfeição e vai participar de uma rave transcendental com Krishna irada. Eu prefiro essa versão do que ir parar no nada e ficar lá
como uma estrelinha em êxtase sem eu. Porque se lá é nirvana, você não tem nem forma, você não tem consciência. Né? E por que vana? Porque como é descrito esse diamante, né? Ele tem como último andar a ilha de Vrindavana, né? A floresta da deusa Vrinda. Então uma das formas femininas de Deus personifica essa floresta, onde Radha e Krishna vivem como adolescentes dentro de uma... É uma floresta feita de estrelas, as folhagens são de joias ou estrelas, é descrito que é de uma beleza única, né? E nós brincamos com ele lá eternamente, em diferentes formas. Esse é o objetivo. Alguém fala, nossa, mas que simples. Por quê? Mas Deus possui todas as formas. A forma humana, Krishna diz, é a que eu escolho porque é a mais doce de todas. Na forma de Narayan, né, Vishnu, ela está embaixo dessa ilha que é cercada de um oceano de leite transcendental. Óbvio que é transcendental, não é uma coisa como a nossa ilha, não é a ilha que você vai de barco aqui, é similar, né? A gente está explicando algo que a gente enxerga em Samadhi, em meditação. Então, abaixo dessas realidades, ele está como Vishnu Narayana. Como Vishnu Narayana, o Supremo, está de pé sobre Garuda, sobre um pássaro transcendental, né? Ele está coberto de labaredas de fogo, ele tem uma estrela no lugar do peito, ele não tem um peito estruturado como um ser humano, ele tem infinitos braços e infinitos rostos, coberto por joias transcendentais, e assim é que Deus dá audiência de si mesmo para as almas que têm o humor de Aishwarya, que querem reverenciá-lo como superior a elas. Mas no nível de Radha e Krishna nós brincamos, nós tocamos no Senhor Supremo, né? Nós tocamos Radha e Krishna. Radha tem um corpo de ouro líquido e Krishna ele é da cor do azul da safira, um azul escurecido, que é a mesma cor dos olhos de Radharani, né? Essas são as formas originais de Deus. Aí tem gente que vai dizer, mas Vishnu vem primeiro. Então eu vou responder isso antes que perguntem. No universo material, quando a gente olha daqui para Deus, Vishnu está aqui, porque Vishnu está dentro do universo material. Krishna desce só de vez em quando. É como o dono de uma empresa. Você vai trabalhar numa empresa, você conhece o general ali, o gerente. O dono vem de helicóptero de vez em quando. Krishna desce uma vez a cada dia de Brahma. E ele avisa, ele diz, eu sou a fonte de todos os Vishnus. E a questão dos semideuses, quem eles são, quais nós interpretamos, nós temos acesso à personalidade, nós podemos interpretar papéis de semideuses dentro da matéria. Isso está sancionado, previsto. Os grandes santos dizem que é perda de tempo. Você vai subir para uma forma divina na dimensão tal, como a gente diz na Nova Era, né? Mas depois você tem que voltar para cá. Então é como você ir fazer, tá bom, vou fazer um passeio pelos Estados Unidos, mas você não vai ganhar dinheiro durante 6 meses, né? A bênção é sair da realidade material. Porque voltar para cá, de novo, pegar um corpo que quando a gente é jovem não dói, mas quando você fica velho começa a criar problema, é difícil, morrer é extremamente doloroso, né? E isso não é maldade de Deus, é misericórdia. Ele está querendo dizer, você vai continuar fazendo isso quando eu estou eternamente te esperando? Dizem que o amor que Krishna sente por nós é só comparável ao que uma mãe sente pelos filhos. Na forma masculina nós não temos acesso a esse sentimento, é um sentimento nem similar, né? Hoje em dia tem uma briga entre os gêneros, mas não precisa de briga, né? Um é o pé direito, outro é o pé esquerdo, você não pode viver sem as duas pernas, né? E a alma passa ora num corpo, ora no outro, né? Muito bem. E com isso eu não estou dizendo que maltratar as mulheres seja lícito, pelo amor de Deus. Krishna diz textualmente, taxativamente, que faz parte da honra dos homens defender as mulheres, né? Então, um homem que não defende uma mulher não tem honra. Então ele é mal visto até pelas divindades, né? Obviamente. Eu fiquei em dúvida se eu não entendi corretamente. Quando você falou naquela representação do edifício, né? Onde quando você nasce nesse local, morre nesse local já determinado. Não existe livre-arbítrio nesse caso. E a outra questão, assim, depois eu queria que você repetisse a definição de sinceridade. Eu achei bastante interessante. Então, é muito interessante essa pergunta. A vida é composta, segundo o Vedanga do Jyotish, né? Jyotish é a astrologia, de 3 fatores primordiais. Então, o primeiro é o karma, 1/3 é o karma, 1/3 é o arbítrio e 1/3 é o vasto.
né? Ou seja, o ambiente. Nesse caso, vasto está para ambiente. Vasto também significa aquilo que existe eternamente, né? Então, como que funciona isso? O nosso arbítrio, portanto, ele tem 1/3 de potência em relação à vida. As pessoas vão dizer que nós temos livre-arbítrio. Eu só uso a palavra arbítrio, porque livre subentende que você possa 100%. Você pode 100% na prática. Pense na sua vida até agora. Você pode entrar agora, por exemplo, na sala da presidência da República da Croácia. Mesmo que você fale, não, eu vou. Pega o avião, vai, chega lá. Alguém te dá uma chave, você é preso, não é? Você mesmo aqui em Paraty, você não pode entrar na casa de um cara que mora aqui do lado e pegar a água da geladeira ou fazer o que você quiser, pode? Existe um range, existe uma limitação, existe um desenho no qual você pode se mover e no qual você nunca vai poder se mover. Isso é estabelecido pelo karma. Então, dentro do karma, você vai poder jogar com o arbítrio e com o vasto. Por exemplo, se você mora em Paraty, você tem muito mais acesso à natureza e ao mar do que você tem morando em São Paulo. No Nordeste você tem mais calor, então você vai ser mais saudável do que quem mora nesse frio terrível, que até no balneário de Paraty está fazendo frio, né? Aqui no Sudeste. O calor é fonte de saúde, contrário do que as pessoas pensam, né? Segundo a Ayurveda, quanto mais quente, mais o seu organismo se sente bem, por mais que você sue. Óbvio, também não pode ir para 60 graus, né? Tem um range. A gente tem que entender como jogam. Então você pode usar o arbítrio e vasto, né? Mas o karma é imutável. E como funciona o karma? Uma das coisas que a gente vai dizer, isso é bastante simples. O karma, ele é descrito como sendo similar às flechas na algibeira de um arqueiro. Então tem as flechas que já atingiram o objetivo, você já está perfurado. Não tem como tirar. Por exemplo, seu rosto, seu corpo, seu gênero, né? Seu grau de inteligência, você pode aumentar um pouquinho, diminuir um pouco, fazer mais exercício aqui, fazer menos exercício ali. Tem um pouco de movimento nisso, no que o karma depois vai concerne o arbítrio. Mas tem coisas que são estruturais, você não pode trocar de osso. Eu quero um esqueleto novo. Vai ficar querendo. Talvez um pedaço de perna dê para fazer hoje com a tecnologia, mas tem limitações em relação a isso, certo? Eu quero trocar de pais nessa vida. Not possible, diriam os indianos, né? Not possible. Então, existe uma limitação que é dada por esse karma, né? Essa foi a primeira pergunta. Então o arbítrio, ele existe, mas ele não é pleno. Óbvio que não. Mas todo mundo fala que é. Mas o que você experimenta? Alguém tem prova de que tem arbítrio absoluto? Eu gostaria de ouvir essa pessoa. Eu vou desafiar essa pessoa, porém ela não vai vir só falar aqui na frente. Eu vou pedir para ela fazer coisas. A definição de Bhaktivedanta Bharati Maharaj, do meu Guru Maharaj. O que ele disse que é sinceridade? Eu fiquei assim. Sinceridade é a capacidade de agir retirando do cálculo mental e do resultado da ação o seu interesse pessoal. Então, por exemplo, vou dar exemplos práticos. Alguém vai perguntar para mim, mas todas as religiões levam para o mesmo lugar? Resposta que vai me fazer popular. Sim, todas, não é? Mas por que eu vou responder assim? Porque eu quero que vocês venham aqui amanhã, porque eu quero que vocês comprem o Bhagavad Gita com a gente. O que eu quero? Qual é a ordem que eu recebia de responder para vocês o que os grandes santos repetem? Cada religião leva para um lugar diferente. O cosmos é imenso e existem diferentes objetivos aqui dentro. Somente o que está explicado no Gita nos retira da matéria. A gente só sai do samsara através do processo de bhakti. Essa é a resposta que eu tenho para dar. Agora, se as pessoas vão gostar ou não gostar, eu estou tirando o meu benefício. Eu penso antes de responder para vocês o que eu vou dizer. Uma coisa que deixa todo mundo achando que eu estou falando coisas bacanas ou o que eu preciso dizer? O que me deram ordens para comunicar. Entendem? Essa é a minha sinceridade nesse caso. Mesmo que às vezes eu tenha que dar um exemplo que eu ainda não consigo seguir, eu preciso dar o exemplo que eu não consigo seguir. Se eu quiser, eu posso dizer, isso aqui eu não consigo fazer.
Mas a prática da perfeição é esta. Entende? Eu não posso, porque eu não faço como fazem nas instituições. Vocês vão me desculpar, mas eu sou testemunha ocular e vocês também são. De que há uma modificação em relação àquilo que vocês conseguem fazer do que o que eles conseguem fazer nas instituições, e dizem, não, na verdade a regra é essa. Você pode fazer isso, 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 porque eles fazem ali no templo. Então eles não podem dizer que não pode. Entende? Mas como é que você vai dar um conselho para uma pessoa dando um desconto? Mesma coisa que eu falar para você, sim, não tem problema, você paga esse carro que custa 100 mil, você paga 20 mil, não tem problema. Vai no banco que dá tudo certo. Então, se não há esse nível de sinceridade, como é que você pode transmitir o conhecimento? Como é que você pode ouvir o conhecimento, aceitar o conhecimento? Você vai dizer, ah, mas se eu acredito nisso, eu vou ser obrigado a fazer aquilo. Eu não quero. O que a gente faz é, não estou pronto para fazer isso. Como é que fica pronto? Aí a pessoa pergunta, mas como é que eu chego nesse nível? A pergunta aqui, quem foi que fez? Como é que faz? Como é que sai do zero uma moça que estava lá atrás? Você tem que ouvir esse conhecimento com humildade. Isso é o significado de Upanishad. Upanishad significa sentado aos pés do mestre de maneira humilde. Então a gente pergunta, não consigo fazer isso. Como é que chega nesse nível? Você já está nesse nível? Você pode me ensinar? Agora, não gostei, muito antigo, essa filosofia tem mais de 10 mil anos, não serve para mim. Então, na verdade, você diz isso para encobertar a sua falta de coragem, a sua falta de humildade em perguntar como é que se chega lá. Entende? Aí não tem sinceridade. Aí Rishikesh aperta o botão, sua mente esquece essa aula, assim, desce a veneziana, automática, daquelas que tem hoje em dia, né? Aperta o botão, desce sozinha, você nem percebe. Bom dia. Professor, até quando vai a era de Kali Yuga? Então, a era de Kali dura 432 mil anos. Então, mas aí vocês têm que entender aquilo que você tinha mencionado na sua pergunta. Então, existe um prédio chamado Universo Material, Samsara, ou Brahmanda. Imaginem um Empire State. E ele é dividido em várias torres, tem vários elevadores dentro dele. Então, ele é bem grande, assim. Existem as 4 eras num cone de elevador. Então tem a idade de ouro, prata, bronze e ferro, onde você quiser colocá-las. E elas vão se repetir, determinado número de vezes. Ok? Kali Yuga tem uma medida, mas não significa que você é obrigada a nascer em Kali Yuga na próxima encarnação. Porque o tempo é uma construção, ele é a ilusão material, ele é uma construção. O tempo e o espaço, isso aqui que você está vendo, isso aqui é tudo uma projeção como um holograma, literal. Então quando você abandona o corpo em uma determinada ocasião, se você alcança um nível de consciência superior, ele põe você onde ele quer. E como que ele faz isso? É um pouco complexo de entender, mas ele poderia, para ficar mais simples, ele vai para o outro prédio, que está no futuro, e acende você lá, e você acorda naquela barriga na Era de Ouro, por exemplo, entende? Ou não? Então, sair de Kali Yuga não é uma questão de que oração, é uma questão de como eu estou me comportando. Porque, vou contar um segredo para vocês, na outra Kali Yuga também vai ter coronavírus, também vai ter o apocalipse que eles estão aprontando aí fora. Para você sair, só existe a transcendência, senão você vai no fluxo do karma. Como funciona o universo material? Ele é regido pelo mecanismo do karma. Se você não alcança o elevador dos sábios para sair, você fica aqui. Subindo e descendo de dimensão, como a gente fala hoje em dia, né? Volta para o humano, vai para isso, vai para bicho, vai para aquilo, vai para aquilo. E volta para trás, é óbvio que volta para trás. Ai, não pode voltar para trás porque a mulher do centro espírita falou para mim. Com todo respeito, eu trabalhei nos centros espíritas. Eu falo isso de cognição, eu não falo isso para criticar o centro espírita, eu tenho muito respeito. Mas não é verdade, eu não posso dizer que é verdade que não volte para trás. Tem alguém dentro do cachorro, não tem uma alma dentro do cachorro? E ele não existe eternamente, assim como a sua alma existe eternamente? Então ele nunca foi ser humano, ele sempre foi cachorro. E aí tem gente que diz que depois ele vai para o céu na forma de um cachorro. Então Deus, entendeu? É injusto, porque tem uma alma que vai ser sempre cachorro, outra vai ser sempre gato.
Para não falar de lacraia, barata e outros animais que nem os veganos suportam. Não é assim. Todas as almas são idênticas. Existem duas coisas: Deus e suas expansões masculinas e femininas, e as almas individuais. Não existe outra coisa. Entendem? Então, a resposta é você que precisa sair daqui. Senão você nasce sua prima. Numa outra espaço temporal, num outro multiverso, como eles dizem na ciência. Já pensou? Aquela menos simpática. E tem que enfrentar as mesmas coisas. Eu acho engraçado, eu falo para os alunos, não adianta a pessoa falar, eu sou um milionário, vou fazer o bunker. Mas na próxima encarnação você vai ser sua empregada doméstica. Você vai ver você subindo, indo embora de helicóptero e largando você no prédio pegando fogo. E aí, como é que você sai de Kali Yuga? Isso aqui é um origami na mão de Krishna. Entenderam? A saída é só a purificação do seu comportamento, a conexão com o verdadeiro santo, o processo explicado no Bhagavad Gita, o Ekadasi, o canto dos santos nomes. É só esse o processo. Não tem outro. Está escrito para sair. Para você ser semideus, para você ser planta, para você ir para esse planeta, para aquele outro planeta, tem vários processos. Eu não estou interessado. Eu quero sair daqui, eu quero parar de nascer e morrer. O mais depressa possível, se eu levar 10 vidas, 20 vidas, 1 milhão de vidas, o que quer que Krishna determine, eu vou aceitar. Óbvio, eu não estou numa posição de chegar e impor a minha vontade, fazer uma chantagem emocional quando eu desabandonar o corpo. Não é assim que funciona. Mas eu vou fazer do meu melhor para que a tortura termine. Porque se é muito prazeroso fazer yoga aos 20, uma vez uma pessoa olhou para mim e falou assim, mas você não vai ter 20 anos o resto da vida? Eu não entendi. Hoje eu sei o que significa. Entendi? É desagradável passar de uma certa, da linha de fronteira. Tem uma linha de fronteira em que o corpo fica extremamente desconfortável. E o desconforto vai aumentando, 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 uma hora que arrebenta tudo. E você tem que experimentar isso. E é uma das misericórdias, assim como Kali Yuga é misericórdia. Ele coloca um alarme. As almas acordam para a espiritualidade em Kali Yuga, depois ele vai reposicioná-las. O que vem primeiro? O ruim ou o bom? Depende do ângulo. O tempo está na mão dele. Entende? A gente acha que a história é cronológica. Mas para ele existe eternamente. Ele existia antes do universo começar e depois do universo terminar. Então para ele não é um jogo de cartas. Ele embaralha elas do jeito que ele quer. Você nasce onde você merece. Entende? E não tem como blefar isso. Não adianta falar, mas uma voz no astral prometeu. Eu conheço gente que ouviu no astral Simate que seu corpo na quinta dimensão já está pronto. Olha o golpe do obsessor. E a pessoa diz, não, mas é que eu estou tomando um negócio maravilhoso. Yugo, vai lá para ver. Está escrito no Padma Purana o que acontece quando você se mata. Não é simpático. Não adianta prometerem, a voz prometeu. Mas eu tenho essa frase, com todo respeito, mas esquizofrenia não é elevação espiritual. Ouvir vozes no astral não é prova de nada. Eu sou o seu guia. Mas como você chama? Eu chamo fulano. Gente, isso aqui é que nem um microfone. Quando eu falo, quando ela fala, quando qualquer um fala na rua, a gente dá para o prefeito vir aqui dar um comício, sai o mesmo som? Mas o microfone é o mesmo, não é? Não sejamos ingênuos. Não está escrito que isso aqui é um oceano de ilusão? A gente precisa sair daqui pelo nosso mérito, não pela promessa de uma voz no além. Entendem? Como é visto o suicídio? O suicídio é proibidíssimo. A gente não tem o direito de. Porque é obrigatório viver. Então, segundo os Puranas, está explicado que a gente é levado para uma condição de solitária. A gente enfrenta milhares de anos em solitária, sem ouvir, sem ver nada. Depois que acaba o tempo do corpo material. Então, enquanto o corpo material está aqui, você tem prana para viver. A vida é medida em prana, em respiração. Você tem não sei quantos trilhões ou quadrilhões de... Enquanto isso está ainda ativo, a conta ainda não terminou de pagar, aquela alma fica aqui como fantasma. Como fantasminha, que a gente já ouviu falar.
Quando acaba, ele é retirado, porque tem uma hora para virem buscar, né? Então os semideuses da morte vêm, descem, buscam, levam ele para julgamento, e segundo Padma Purana vai preso em solitário. É desconfortabilíssimo, porque você não vai ver nem ouvir nada durante milênios. A intenção é que não faça de novo. Deus não admite isso, porque não existe essa hipótese. A alma não pode se cancelar. Nós existimos pela misericórdia do Supremo, e Ele tem o prazer de nos dar em sua infinita, o êxtase infinito, o conhecimento infinito. E é por isso que é um dos motivos pelos quais existimos. E isso vai ser levado a terra, vai ser levado a cabo. A questão é quando. Krishna vai dizer, tudo é meu. Você só tem duas coisas, o seu tempo e as suas emoções para chegar até mim. Quantas vidas você vai cometer suicídio, por exemplo? Alguém vai cometer suicídio? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quantas vidas você vai voltar para a forma animal? Quantas vidas vai... Né? Mas aí não cabe na injustiça ou na... que você falou da misericórdia de Deus. Deus então é mal? De fazer isso com que essa pessoa se suicidou porque ela tinha um esquizofrênico, vamos falar. Então, não é que ele é mau. O mundo material, ele é regido por uma lei, a lei do karma. Não tem outra coisa, e Deus não interfere na lei do karma. A mesma coisa que você abre uma empresa. Você abre uma empresa e vem um seu amigo querido trabalhar para você, só que ele rouba do seu caixa. Como é que fica essa situação? Ele é seu amigo de fé. Se ele tem a chave da sua casa, só que ele tirou 10 mil reais. Você não tem o que fazer. Você pode até perdoar. Entende? Depende de casos. Tem casos em que Krishna ele pode interceder, ele pode. Geralmente ele não intercede. Por quê? Porque aquela pessoa vai precisar entender que ele não pode roubar da melhor amiga, não vai? Ele vai precisar entender que a vida tem um valor. Ele vai chegar no êxtase. E vai viver eternamente no êxtase. E Krishna pega a gente pela orelha e fala, some daqui agora, eu não quero mais falar com você, vai ficar no seu quarto. Quando você fez isso com seus filhos, ou quando os pais fazem isso com os filhos, eles são maus, eles são cruéis, eles são injustos. A criança precisa ir para o quarto e parar de brincar e ficar sozinha para ela entender que ela não pode quebrar um prato no pé da visita. Não tem conversa. Entendem? Faz parte da nossa obrigação como pais. Eu falo sobre isso na aula da ciência do amor. Você não pode deixar a criança fazer tudo. Você quer criar um psicopata? Por falar nisso? Falar em psicopata? Deixa reinar. Então eles ficam grandes e vão matar os professores na sala de aula. Nunca tomou um puxão de orelha? Ah, não pode? Quem que falou que não pode? Não pode machucar. Mas um tapinha na mão, um grito, um tranca no quarto é obrigatório. Assim como o sábio é obrigado a falar o que ele sabe, o pai é obrigado a ensinar a criança. É preguiça não ensinar. Os pais dão um celular e não falam nada porque eles vão lá para o outro lado ficar no celular dele. Eles estão com preguiça de cumprir a função dolorosa e cansativa de ser pai e mãe. Mas Deus não tem essa preguiça. A gente apronta, Ele tira a gente pela orelha. Não quero ver você durante 6 mil anos. Saia da minha frente. Fica claro? Nesse ângulo, sim. Ele sabe o que é bom para nós. E ele não vai admitir que a gente se... Não existe essa... Não é que ele não vai admitir. Lembre-se desse fator. Deus é a pessoa da verdade. Não é que ele é caprichoso e fala, agora eu vou inventar um universo aqui. E ai de quem se suicidar. Não, funciona eternamente da mesma maneira. Entendem? É um mecanismo existencial. E com isso não é que ele não tem a capacidade de ter piedade como um ser humano tem. Ele tem. Mas ele sabe que aquela pessoa, depois daquilo, não vai se matar nunca mais. E vamos supor que ele perdoe da primeira vez. A pessoa mantém o karma de problemáticas dela, porque ela não conseguiu se purificar, volta para ser humano e se mata de novo. E depois ela volta para ser humano e se mata de novo. Aí ela fica parada, se matando, se matando, se matando. Como é que fica isso? Entende? É pro bem dela. Vai ficar na diretoria. É isso. De certa maneira, nós temos que entender que se ele manifesta os átomos, ele manifesta a química do seu corpo. O corpo é um veículo que está temporariamente emprestado para nós, para que a gente possa olhar para ele, para a eternidade, de uma janelinha específica. Certo? Mais alguma pergunta? Ok.
Indo nessa mesma direção, e o caso de uma pessoa que mata a outra? Seria o mesmo castigo? Não, Não, mas é porque é uma punição, de certa maneira. Não, mas a gente não tem que ter medo das palavras. Por exemplo, uma coisa que está acontecendo hoje em dia, as pessoas falam, não pode falar que existe pecado. Vamos ouvir a definição de pecado antes. Segundo os Vedas, é considerado pecado você perturbar a vida alheia, machucar uma pessoa mental ou fisicamente. Ninguém nunca fez? Não existe? Óbvio que existe. Essa coisa, esse otimismo exacerbado que às vezes está na espiritualidade midiática, não pode falar isso, não pode falar aquilo, não pode falar que tem compaixão. Tem gente que diz que a gente não deve falar que Deus existe, porque é o ser. Escuta, o cachorro é um ser, Deus é diferente. Deus é aquele que manifesta, inclusive, o cachorro. Mas por que a gente vai dizer que ele não existe? Porque está fora de moda? Assim como, por exemplo, Krishna não é algo que estava na moda nos anos 60. Krishna é Deus sempre. É o nome do absoluto. Ele possui um nome eterno, porque ele possui todas as linguagens. Ele possui uma forma eterna, porque ele possui todas as formas. E ele é lindo, porque ele é a personificação da beleza. Não tem o que a gente achar ruim ou bom. Aliás, é bom? Não é lindo ter um Deus que é lindo? Eu acho. Se o que você faz, você leva. Ou se você matou, você vai ser assassinado. Então, por exemplo, tem gente que fala assim, vamos pegar aquele estuprador e tem que jogar pedra nele. Mas ele pode ter nascido, a moça que foi estuprada pode ter sido ele na vida passada. Entende? Ele vai nascer como vítima dele daqui a pouco. Então, o jogo do karma é complexo. Certo? Os Vedas vão dizer que a gente não deve matar ninguém. Existe o princípio espiritual de ahimsa, da não violência, que inclusive deve e pode ser conjugado em relação à alimentação. O ideal é nós caminharmos em direção a uma alimentação vegetariana. Além disso, você não pode matar alguém. O psicopata que mata 50 pessoas e acha que está abafando, ele vai nascer como cada uma das suas próprias vítimas. Entendem isso? Senão não teria realmente a justiça. Mas a gente não consegue entender o karma. Tem uma passagem do Mahabharata que é fantástica em relação a isso. Ganga Devi, a mãe Ganges, casa-se com um rei. Na época, em Dwapara Yuga, os semideuses se manifestavam na realidade material. Ela se casa com um rei e ela mata cada um dos filhos que eles têm no rio. E ele vê de longe e fica horrorizado. E ela impôs para ele, você nunca vai poder me questionar. O dia que você me questionar, eu vou embora. No sexto filho, ele não aguenta. É o sexto que ele vê a mãe matando. E ele vai lá gritando e fala, para! O que você está fazendo? Ela fala, eu pedi para você não me questionar, mas agora que você me questionou, eu vou lhe responder. Eles são 6 sábios da realidade do Senhor Brahma, assim como você era. E nós cometemos imperfeições diante do meu pai, o Brahma. E ele ficou bravo conosco e nos amaldiçoou a vir aqui. E os sábios nos defenderam diante dele, e eles tiveram que nascer como os meus filhos. Mas quando depois que a decisão do Brahma foi colocada, foi pronunciada, eles vieram para mim e pediram, tem como você me matar rápido, porque eu posso voltar para a minha posição de semideus imediatamente. Eu não quero ter que nascer e morrer e viver a velhice. E ela promete isso para eles. Então a gente vê um pedaço da história muito curto. A gente assiste uma cena da novela e acha, não, pera um pouquinho, não existe justiça aqui. Mas aquele que está roubando dos pobres vai nascer e vai pagar sendo cidadão da cidade que ele lesionou com aquela corrupção, um por um. Senão realmente não existiria a justiça, entendem? Não é por acaso que uma pessoa não tem o que comer. Não é um capricho. É um mecanismo de purificação. Se isso é um ciclo, né? Mais ou menos por aí. E aquele quando é tirado, então? Quando alguém tira a minha vida, foi porque eu também fiz aquele... Por exemplo, todas as injustiças que você viveu. A gente explica isso na aula O Controle da Mente e das Emoções do módulo 1 do Ciência Milenar Indiana. Uma pessoa vem e trata você super mal hoje de manhã, você fica morrendo de raiva.
Mas se você consegue entender que você, quando você foi aquela pessoa, né, vamos supor que ela se chame Ana, chegou para a Patrícia e tratou a Patrícia desse jeito, e você cai em si, entende? A gente se liberta, você fala, nossa, eu fiz isso, porque não é possível, entende? Isso aqui é um jogo. Você obrigatoriamente fez, entende? Por isso que ela está rindo. Ela realizou. Você fez exatamente aquilo na forma daquela pessoa para uma outra Patrícia, não sei seu nome agora. Fabiana, para uma outra Fabiana, uma outra Ana, você como Ana fez aquilo. E agora você está vendo como dói. É obrigatório. É um jogo de espelhos. Ele é tão bonito que ele cria uma sucessão de realidades espelhadas ao redor dele. E ele se espelha pessoalmente em todas elas e nós vivemos dentro dos reflexos. Então existe uma lei do reflexo, que é a lei do karma. Não tem como escapar. E o grande problema qual é? Que você não paga karma positivo com karma negativo. Esse é o ponto. São dois bancos separados. Existem os semideuses do karma positivo e do karma negativo. E você tem que nascer e morrer para receber sofrimento e prazer. Só ele pode interromper isso. É por isso que há o processo, por isso que os gurus vêm ensinar como é que a gente entra em contato com ele e interrompe o processo do karma. Tem um método para isso. Se você age de uma forma positiva, aquilo não compensa o negativo. Você volta até você mudar o outro lado. Sim. É a explicação de por que pessoas boas vivem coisas difíceis. Não tem o que fazer. São dois bancos separados. E você está consumindo dos dois e criando dos dois o dia inteiro. Qualquer prazer que você tenha, tomou um sorvete maravilhoso, deitou na praia, está sancionado. Está recebendo o karma de deitar na praia, de entrar no mar, de tomar sorvete. Aí daqui a pouco vem um vento gelado, você sente uma dor nas costas, aí entrou o karma negativo. Tem os Ishvaras, né? Os controladores, são as expansões do Supremo que estão controlando isso. Isso aqui é literalmente um Big Brother. Nós somos o Big Brother do cosmos. As entidades demoníacas e divinas jogam xadrez conosco. E eles não estão ocupados com Krishna. Esse que é o grande problema dos semideuses. Eles estão lutando contra as entidades negativas. Eles estão no samsara deles. As entidades demoníacas, então, o que é o mal? O mal é a sombra do conhecimento, onde Deus não está. Né? Então, como tudo é personificado, como ele é personificado, vai existir uma personalidade que vai interpretar a sombra do conhecimento. E uma alma como a nossa vai entrar ali naquele corpo e vai agir como um psicopata cósmico. Você falou sobre os pontos de alma, né, os seres humanos, os animais, insetos e os vegetais, o reino vegetal. Então, tem tudo que cresce, tudo que tem vida, começo, meio e fim, tem uma Atma, ou uma Jivatma em sânscrito, significa um átomo de consciência. Então essa planta que está atrás de você, ela tem as almas dela nas folhas, tem a alma que preside o corpo sutil, que é o eu da planta, né? E, por exemplo, o karma dela é melhor do que uma planta que está lá longe, porque ela não está ouvindo falar sobre Krishna. Essa aqui está já sendo irradiada, mesmo na forma dela, por esse conhecimento. Tudo está organizado, vivo e hierarquizado dentro da realidade material. Sim. Então essa resposta é sim. Tudo tem alma.